Bom dia, estimados irmãos. É bom voltar ao vosso contacto nesta manhã e podermos juntos meditar um pouco mais sobre a palavra. E quando tinha os meus pensamentos voltados para o Senhor e procurava entender aquilo que o Senhor queria falar connosco hoje, veio à minha mente que hoje é dia 1 de maio, hoje é dia 1 de maio do ano da graça de 2020. E hoje, como todos sabemos, se celebra mundialmente o Dia do Trabalhador. E isso fez-me pensar também no que diz respeito à nossa vida e experiência com Deus. E fez-me lembrar que, obviamente, Deus tem alguma coisa a dizer sobre este assunto. E a palavra tem coisas para nos ensinar sobre este assunto, sobre o trabalho. E eu gostava muito de poder hoje irmos à palavra e ouvir um pouquinho, e portanto hoje não vamos continuar aquela sequência de abordagens em relação a declarações grandes que Deus fez sobre ele e sobre nós, mas vamos pensar este assunto em particular, o trabalho. É interessante porque muitas vezes, e eu próprio já verbalizei isso algumas vezes, temos o conceito de que o trabalho foi consequência do pecado. Ou seja, uma das consequências da queda do homem, de Adão e Eva, foi o trabalho. Isso de facto não é verdade, porque o trabalho foi instituído quando da criação e não como consequência do trabalho. Se nós formos lá a Gênesis capítulo 1, aliás, em capítulo 2, vamos ver que o Senhor, Deus criou, aliás, ainda no capítulo 1. No capítulo 1 de Gênesis, diz o versículo 28, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. E, portanto, este já era um trabalho que Deus estava a dar ao homem e à mulher de cuidar, de sujeitar, de dominar sobre a criação. Mas um pouco mais à frente, já no capítulo 2, o Senhor Deus é um pouco mais específico em relação a esta ordem. No versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar. Ou seja, havia um trabalho que estava a ser entregue a Adão e Eva. O que é consequência do trabalho é aquilo que depois nós vemos mais à frente, já no capítulo 3 e no versículo 17. É que, por causa do pecado, este trabalho iria nos provocar fadiga, suor, ou seja, iria se tornar penoso. Mas o trabalho em si foi uma criação, foi parte do processo criativo de Deus e, portanto, não é uma consequência do trabalho, do pecado. O que eu creio que nos ajuda a compreender um pouco melhor e a ter uma atitude diferente em relação ao trabalho. O trabalho, de facto, faz parte da nossa identidade, da nossa existência enquanto seres criados por um Deus que trabalha. Aliás, este conceito de trabalho está também sempre muito presente na ação de Deus. Depois, ao longo da palavra, nós temos muitos ensinos sobre este aspecto. Há um muito curioso, que aliás as nossas crianças costumam cantar um corinho que usa esse exemplo, em Provérbios capítulo 6 e versículo 6, onde Salomão usa o exemplo da formiga para nos ensinar que não devemos ser preguiçosos e que devemos seguir esse exemplo da formiga para sermos zelosos no trabalho e para trabalharmos realmente afincadamente. Quando chegamos ao Novo Testamento e particularmente em relação aos ensinos do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos o Senhor Jesus a falar muito sobre as questões do trabalho. Aliás, uma boa parte das parábolas que Jesus conta tem exatamente a ver sobre o trabalho e envolve o ambiente de trabalho, a relação de trabalhadores, de servos, e por isso é muito evidente a preocupação de incluir este aspecto importante da nossa vida nos seus ensinos. Há uma parábola particularmente importante que nós conhecemos tão bem e que eu creio que é muito significativa para nós e que encontramos em Mateus capítulo 25 e que é a conhecida parábola dos talentos. E de facto aqui
neste ensino, que é cheio de verdades espirituais das qual podemos tirar tanto ensino, mas é uma evidência que o Senhor Jesus, nesta parábola, deixa claro que há uma resposta ao nosso envolvimento integral e comprometido com o trabalho. E nesta parábola isso fica representado no sentido em que o esforço daqueles que trabalharam para duplicar o dinheiro, os talentos do seu Senhor, foi recompensado com as palavras: bom e fiel servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E embora, naturalmente, percebendo que há ilações e ensinos espirituais sobre esta parábola e sobre este ensino, a verdade é que também é no ambiente do trabalho e é numa relação, numa resposta ao trabalho que o Senhor Jesus deixa este importante ensino. Mas se formos aos ensinos de Paulo, aliás, Paulo depois é em muitos aspectos muito prático, a aplicar à nossa vida diária muitos dos ensinos que o Senhor Jesus tinha dado. Ele próprio, em alguns momentos, diz aquilo que eu aprendi, aquilo que é a minha experiência com Cristo, e ele depois dá aplicações práticas. E a verdade é que ele também se refere e também menciona as questões do trabalho por serem, de facto, tão importantes. Porque não podem deixar de ser esquecidas e por isso encontramos, de facto, intervenções muito claras de Paulo acerca do trabalho. Uma delas, que curiosamente tem paralelismo entre alguns textos que Paulo registra, tanto em Efésios como em Corinto, mas que depois também está presente na carta que escreve aos Colossenses, a respeito do trabalho. Paulo diz o seguinte: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ou seja, Paulo, agarrando em todos os ensinos que recebeu do Senhor Jesus Cristo, aplica-o na prática neste aspecto do trabalho, dizendo o seguinte: quando trabalhares para o teu patrão, quando trabalhares para o teu Senhor, falo como se estivesse a fazê-lo diretamente para o Senhor. E é interessante porque Paulo não é condicional, ou seja, ele não diz aqui que devemos fazer se o patrão for bom, se o patrão for alguém que reconhece o trabalho. Não, ele diz incondicionalmente, independentemente da qualidade do patrão, da resposta do patrão ao nosso trabalho. Ele diz para que tudo o que fizermos no que diz respeito ao nosso trabalho, devemos fazê-lo como se estivéssemos a fazer para o Senhor. Eu creio que esta é uma boa perspectiva para nós compreendermos a nossa relação com o mundo do trabalho e com a nossa resposta enquanto cristãos num aspecto muito prático da nossa vida, da forma como nós nos relacionamos no mundo onde o Senhor Jesus nos mandou ser sal e luz. E Ele mandou-nos ser sal e luz, por exemplo, neste aspecto do trabalho, tendo esta atitude e tendo esta resposta àquilo que o Senhor deseja e que são os seus propósitos para as nossas vidas. É verdade, hoje é dia 1 de maio, celebra-se mundialmente o Dia do Trabalhador e eu achei interessante podermos pensar sobre este aspecto muito importante da nossa vida, compreendendo que o trabalho não é um castigo, não é uma consequência do pecado, o suor e a fadiga, isso sim, mas o trabalho foi criado por Deus, foi dádiva de Deus para o homem. É um privilégio podermos ser instrumentos de Deus também no mundo do trabalho, perceber que é através do trabalho que o Senhor nos dá sustento e providencia o seu cuidado sobre as nossas vidas, e percebendo acima de tudo que no mundo do trabalho nós precisamos também de sermos agentes de bênção e, como em todas as coisas, e o apóstolo Paulo também é muito claro
nesse ensino, em todas as coisas, em tudo que fazemos, devemos-lo fazer para glorificar o nosso Deus. Então, independentemente de estarmos contentes ou não com o salário que recebemos, se estamos contentes ou não com as condições de trabalho que temos, independentemente de todas essas circunstâncias, como servos, como filhos de Deus, devemos trabalhar como se estivéssemos a trabalhar diretamente, porque no facto estamos a fazê-lo diretamente para o nosso Senhor. Que Ele nos ajude a compreender este aspecto importante da nossa vida e hoje, ao lembrar o Dia do Trabalhador, e eu sei que as motivações que estão por detrás desta celebração pouco ou nada têm a ver com estes princípios que encontramos na Palavra de Deus, mas, como lembrávamos ontem, quem é que tem palavras de vida eterna? O Senhor Jesus Cristo. Então, é nele que nós queremos encontrar motivação para cada momento da nossa vida e também, neste caso, na celebração do Dia do Trabalhador, é nele que nós queremos encontrar a motivação para celebrar. Celebrar o facto de podermos trabalhar, de podermos, através dessa forma, ser abençoados por Deus e saber que também, através dessa forma, nós o celebramos, nós o honramos. E também, sabendo que dessa forma o Senhor olhará para nós e responderá. E o nosso desejo é que Ele possa dizer: bom e fiel servo, bom e fiel servo. Que o Senhor nos abençoe hoje e que continue a cuidar das nossas vidas como igreja. Amados, como provavelmente ontem perceberam, os nossos governantes tomaram algumas decisões em relação ao processo em que nos encontramos e tudo indica que, se as coisas correrem como estão planeadas e é expectável, que as igrejas possam voltar a reunir-se no último domingo de maio, e ainda que não saibamos em que condições, mas esse é o plano, se bem que estamos novamente, naturalmente sujeito a regras e a decisões que ainda vão ser confirmadas. Temos que encarar mais um mês, pelo menos nesta circunstância, orando e pedindo ao Senhor que Ele continue a cuidar da sua igreja nestas circunstâncias. Continuamos a orar para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, para que eles possam tomar as melhores decisões e que em tudo nós possamos realmente sentir e experimentar a mão de Deus, como temos sentido até aqui. Vamos continuar a lembrar os nossos irmãos mais fragilizados. Lembro particularmente o pastor António Silva. A recuperação dele não está a ser fácil, tem muitas dores, alguma febre, tem-no preocupado. Vamos entregar a vida do nosso querido pastor António Silva nos cuidados do Pai, vamos lembrá-lo e vamos também continuar a lembrar a irmã Glória e a Raquelinha, que estão então ainda a lidar com o livramento do vírus que testou positivo. Hoje queríamos também lembrar, amados, que possamos orar pela vida das igrejas e dos pastores que, noutros lugares, bom, e também cá em Portugal, ontem tive alguma informação sobre uma outra situação mais preocupante de igrejas e que já não conseguem ter recursos para fazer face às despesas. Vamos também pedir ao Senhor por misericórdia e por graça sobre estas situações, especialmente sobre famílias que já estão a lidar com dificuldades, e não só a nível pastoral, mas também famílias e irmãos das nossas igrejas que estão a lidar com grandes dificuldades, e que o Senhor nos dê também a possibilidade de sermos agentes de bênção sobre a vida desses irmãos. E hoje queríamos também celebrar com alegria o aniversário do nosso querido Mário Brito. O Sr. Mário Brito celebra hoje o seu aniversário. Eu, na mensagem que vai junto, vou deixar o número de telefone. Vai ser com certeza agradável para o nosso querido receber um abraço de parabéns sobre a sua vida, sobre a família também. Então vamos lembrar este nosso querido. Então não se esqueçam, hoje é feriado. É estranho, não é? Mas hoje é feriado, mas para nós, para a maioria de nós, é um dia quase normal, porque pouco ou nada se alterou, embora algumas alterações obviamente haja, dado que muitos já estão de alguma forma a voltar ao trabalho, mas hoje é feriado e vamos aproveitar este dia mais uma vez para o viver na presença e na intimidade e na proximidade do nosso Deus. Então a todos um forte abraço, que o Senhor nos abençoe a todos como igreja, e voltamos a encontrar-nos para isso, se o Senhor assim o permitir.